Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estar mais uma vez utilizando deste meio de comunicação para ministrar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Cuiabá, Mato Grosso. Nós já estamos no terceiro trimestre de 2020 e estamos estudando este trimestre sobre a temática os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Neste domingo, dia 19 de julho de 2020, estaremos estudando a lição número 3, que traz a temática O Despertamento Renova o Altar. É um tema muito importante para os nossos dias atuais e realmente nós estamos precisando de rever, a nossa vida espiritual, fazer uma avaliação, como nós estamos com a nossa vida diante de Deus. É um tema muito importante. Nós temos aqui o nosso texto áureo da nossa lição, que está inserido no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, verso 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Veja só como é interessante nós temos a nossa vida pautada na palavra de Deus em constante oração e vigilância. Porque se nós tivermos em constante oração, em vigilância, nós não seremos derrotados, mas seremos vitoriosas, em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Esdras, capítulo 3, verso 2 a 5, capítulo 10 e verso 10 ao 13. Nós temos como objetivo principal da nossa lição caracterizar o verdadeiro despertamento espiritual. E temos como objetivo específico elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. Entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. A nossa introdução, temos aqui que nesta lição nós estaremos enfatizando o que caracteriza o verdadeiro despertamento. Podemos dizer que, na realidade, é um pressuposto básico sobre o despertamento espiritual. Não podemos fugir desse tema, desse aspecto de despertamento espiritual. Então, é um pressuposto básico que nós estaremos estudando neste domingo. Vale dizer que o despertamento espiritual é uma necessidade urgentíssima da vida de cada cristão. Entende-se que, como servo de Deus, precisa estar sempre em estado de renovação espiritual. Isso nós precisamos ter em mente, conscientização de como verdadeiro cristão, verdadeiro servo de Deus, precisamos estar com o nosso altar renovado dia após dia. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, 16, diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, como cristão, como verdadeiro cristão, precisamos que o nosso altar seja renovado dia após dia. Veja que o profeta Abacuque já afirmara que a obra do Senhor precisava ser avivada, né? Continuamente ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, precisa estar o que? Sempre avivada. Lá em Abacuque 3:2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te, tem misericórdia. Entendemos que não há como ter um despertamento espiritual se não voltar ao altar, se não voltar ao Senhor. Para que haja esse despertamento espiritual, precisamos rever os nossos conceitos diante de Deus, né? Voltar atrás. Então, não tem como falar em despertamento se nós não revermos os nossos conceitos diante de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 7, diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, às vezes, alguém está na igreja, está até frequentando os cultos, participando de algumas atividades, e pensa que ele está debaixo da bênção de Deus, da proteção, do cuidado de Deus. Mas mesmo essa pessoa que está nessa condição, às vezes ela está com o coração dividido. Uma hora na igreja, participando dos trabalhos, participando das atividades, mas também está relacionado com o mundo. Então, ela tem, ora serve a Deus e ora ela serve o mundo. Ela não tem uma definição do que ela quer. Ela quer servir a Deus e rejeitar o mundo, né? E abandonar o mundo e ficar com Deus. Mas ela fica cocheando em dois pensamentos. É por isso que Tiago diz: não pensa tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Percebe-se que o próprio profeta Elias, ele chamava o povo para tomar uma decisão, para tomar uma posição. O que vai servir? Que Deus vai servir, né? É o Deus poderoso, né? O Deus vivo, Deus maravilhoso, ou é Baal? Então, porque o povo cocheava em dois pensamentos. Sabemos que o povo de Israel, um momento adorava Baal e outro momento eles queriam Deus. Então, eles não tinham uma definição. Mas existe pessoas nessa mesma condição que quer receber tudo de Deus. Ele quer participar dos louvores, das orações, das bênçãos, né? Ter o cuidado de Deus, a proteção de Deus, mas ele não quer nenhum compromisso com Deus. Ele não quer fazer uma aliança com Deus. Ele quer somente as bênçãos de Deus. E é por isso que Tiago, né, do capítulo 1:7 diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A mente dividida, o coração dividido, né? Com Cristo ora na igreja e ora no mundo. Então, não tem como, né? Nós podemos dizer que é viver no mundo de fantasia, né? É viver no mundo de ilusão. Ah, mas a igreja é tão bom, eu chego ali, assisto os cultos, eu tenho uma paz, eu sinto uma alegria. Mas quando sai da igreja, ele também acredita que o mundo pode oferecer alguma coisa para ele, né? E aí está equivocado, porque Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com ele, né? Deus tem o melhor para o seu povo. Deus já tem o que? As riquezas que é imensuráveis, as riquezas espirituais que já está preparada para o seu povo, né? Para o povo que serve a Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade. Vale lembrar que Deus não opera na vida de quem vive oscilando.
né? Ele conhece a verdade, ele sabe o que é o certo, o que é o errado, ele conhece a Deus, conhece a Bíblia, mas não quer praticar. Então, não quer mudança de vida. Ele deseja viver da forma como ele acha melhor dentro do seu conceito de vida, seu modo de vida. Então, ele não quer viver um evangelho pleno. Ele não quer um compromisso com Cristo. Então, vale dizer que Deus, ele quer para si um povo separado, um povo com exclusividade para Deus, um povo de boas obras. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos um povo escolhido, um povo separado do mundo, né? Com exclusividade de servir somente a Deus. Vale ressaltar que precisamos firmar os nossos pés na palavra de Deus, seguir as regras de Deus, que são pautadas pela palavra do Senhor Jesus. Viver de uma regra de fé e seguir a Deus, né, com fidelidade. O próprio Elias, o profeta Elias, ele desafiou o povo a fazer uma escolha definitiva entre seguir a Deus e a Baal. Lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 31 e 39, os israelitas, eles pensavam que podia adorar a Deus e a Baal. Os pecados dele era ter a mente dividida e o coração dividido, querendo servir dois senhores. Vez que o próprio Cristo advertiu contra essa prática, contra essa atitude. Lá em Mateus 6,24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Ezequiel 20, 39, verso 39, diz assim: quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Cabe destacar que a prioridade dos israelitas, ao tornarem para Jerusalém, foi reconstruir o templo e poder restaurar o altar para poder adorar a Deus. Acredita-se que durante os anos que passaram, o período que passaram no cativeiro, acredita-se que aprenderam a lição de como servir a Deus, né? De como alcançar as bênçãos do Senhor, de como ser protegido, ser guardado, cuidado por Deus. Então, eles tiveram uma vida de obediência e adoração e gratidão a Deus. Nesse sentido, compreende-se que não podemos esperar ajuda, proteção, livramento do Senhor para nossas vidas, sendo que nós escolhemos fazer a nossa própria vontade, o nosso próprio querer, e não o querer de Deus e a vontade de Deus. Se eu quero fazer a minha vontade, o meu querer, na qual contraria a vontade de Deus, contraria a palavra de Deus, eu não posso esperar que eu vou ser agraciada com as bênçãos do Senhor, com a proteção de Deus, com os cuidados, porque eu não estou adorando a Deus em espírito e em verdade. E Deus procura os fiéis adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós podemos observar lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Então, buscai primeiro o quê? Não é a minha vontade, não é o meu querer, mas buscar primeiro a vontade de Deus, a justiça de Deus. Então, eu preciso viver a vontade de Deus, a justiça de Deus. E outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir daí,
Deus, ele vai derramar a graça sobre mim, a proteção sobre as nossas vidas, no momento que nós passamos a termos compromisso com a palavra de Deus. Para isso, necessário se faz buscar a Deus, de modo que ele manifesta o seu grandioso poder do Espírito Santo na nossa vida para a salvação de almas, libertação de vidas, curas de enfermidades, né, doenças às vezes incuráveis. Quando nós buscamos a graça de Deus, buscamos o poder de Deus, intensificamos a nossa oração, Deus pode manifestar em nossas vidas de forma especial, de modo que nós possamos orar pelos doentes, falar da palavra de Deus com autoridade e a palavra de Deus ser impactada na vida dos pecadores e os pecadores realmente alcançar a salvação de Cristo Jesus. É muito importante nós entendermos que nós somos a luz do mundo e precisamos refletir essa luz para aqueles que estão ao nosso redor. A verdade é que agora em diante, né, o sol nasce para Israel e Judá. E o tempo de reconstrução, restauração, né, chegou. Podemos observar que durante 70 anos eles puderam refletir sobre suas atitudes, né? Agora eles vão recomeçar do fundo do poço, mas com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Então, isso é importante. Nós observamos que o povo de Israel, eles não obedeceram a Cristo. E por isso, eles caíram na mão do homem. Mas chegou a hora de Deus conceder, porque Deus não esqueceu do povo de Israel. Deus teve misericórdia. E agora eles alcançaram a bênção, a graça de retornarem para a cidade. E podemos dizer que o despertar de Deus está soando por todos os lados ao nosso redor. Jesus virá como um ladrão de noite. Então precisamos estarmos atentos, vigilantes, porque o despertar de Deus está soando por todos os lados do nosso redor, por todos os lados. Os sinais estão acontecendo e a mensagem é que Jesus está vindo encontrar com a sua igreja, buscar a sua igreja amada. E daí nós perguntamos, o que é um despertamento espiritual? Quando nós falamos de despertamento espiritual, o que nós entendemos por despertamento espiritual? Antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Então, podemos dizer que o despertamento nada mais é do que você retornar à vontade de Deus. Às vezes, nós, devido à nossa correria do dia a dia e às nossas ocupações, às nossas atividades, ficamos, às vezes, exacerbadas e negligenciamos um pouco, né, na presença do Senhor. E essa renovação é voltar a Deus, é voltar diante de Deus e fazer uma reavaliação, né, aonde eu preciso consertar as minhas faltas diante de Deus. Então, todas as vezes que os crentes voltam ao princípio da Sagrada Escritura, dá-se um despertamento espiritual. E foi assim o tempo de Josias e na época de Esdras. E o mesmo se verifica quando o povo de Deus hoje predispõe-se a executar a tarefa que o Senhor lhes entrega, né? Então, aquilo que o Senhor coloca na mão para nós fazermos, nós temos que ter essa disposição para poder fazer o trabalho do Senhor. E o crente que é despertado, ele tem essa vontade, esse desejo de estar na obra do Senhor. Mas muito não tem mais esse desejo de cantar, louvar, de estar na casa do Senhor, de ir atrás das almas perdidas, fazer uma visita no hospital. Muitos já deixaram dessas atividades, dessas tarefas, e às vezes precisam fazer uma reavaliação e ver qual grande é a necessidade de retornarmos à tarefa que o Senhor já propôs em nossas mãos, né?
Podemos citar alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram despertadas. Por exemplo, nós temos aqui no caso Esther. Esther, ela estava despercebida de que seu povo poderia perecer, né? Então, ela foi despertada pelo Mordecai e lhe despertou. Está registrado lá em Esther, capítulo 4, verso 13 e 14. Podemos também citar a questão de Marta. Marta, também ela estava dormindo espiritualmente. Ela estava envolvida com as tarefas do dia a dia, enquanto Deus queria que ela estivesse ali dando atenção e ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Então, está registrado lá em Lucas capítulo 10, versos 40 e 41. Podemos observar também na questão do Jonas, que ele dormia no barco em meio à tempestade, que ele mesmo havia provocado e foi acordado pelos marinheiros. Está registrado lá em Jonas capítulo 1, verso 5. Pedro, Tiago e João dormiam quando Jesus pediu que orassem e vigiassem com ele no Getsemane. Está registrado lá em Marcos, capítulo 14, verso 37. Podemos observar que o inimigo, ele quer que a igreja do Senhor adormeça espiritualmente, para pensar que a igreja está bem, que a vida espiritual está bem, que está tudo bem. Mas às vezes os trabalhos estão perecendo, as almas estão perecendo. Então é necessário também que a igreja reveja, né? Faça uma avaliação e se tome uma posição. Precisamos acordar. Nós já estamos nos últimos momentos aqui na face da terra. E agora nós vamos entrar no primeiro tópico, que diz assim: o despertamento conduz o homem ao altar. Podemos ver que os judeus, eles sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhe proporcionava. Os judeus tinham que o altar era o centro do culto judaico. Então, quando os judeus retornaram à Babilônia, podemos dizer assim que voltaram à minoria. Não voltaram todos os judeus que saíram de Jerusalém. Voltaram à minoria. E como eles voltaram à minoria, e se tornaram um povo mais fraco, porque não tinha mais aquele exército, aquele imenso de pessoas, né? Aquela multidão de pessoas. Então, o número foi bem reduzido. E podemos, assim, dizer que o próprio povo que estava na Babilônia, eles não retornaram devido eles já estarem estabilizados. Foram muitos anos que passaram, né, na Babilônia. Então, muitos casaram, formaram famílias, eles já tinham o trabalho, o comércio. Então, já tinha uma vida estabilizada, moradia. E, de repente, para retornar para uma cidade que precisava ainda começar do zero, iniciar tudo, né, que não tinha nada, então era muito difícil para eles, né, saírem do lugar onde já estavam estruturados para ir para um lugar que ainda tinha que correr atrás, né, de reconstruir a cidade. Então muitos deixaram de voltar para a cidade, né, de origem. Não queriam largar tudo para trás, porque percebeu que seria uma tamanha dificuldade de reconstruir de novo, né? Então, os judeus sentiam necessidade de ter acesso a Deus através do altar, pois era ali o lugar que eles reuniam para pedir perdão, para buscar a Deus, para reconciliar, para fazer o sacrifício, oferecer suas ofertas, para sentir a presença de Deus. Então, eles necessitavam daquele lugar para que eles pudessem ouvir a voz de Deus. Porque naquele momento da dificuldade que eles estavam passando, retornando de uma cidade aonde precisava reconstruir tudo, né? Então, nós podemos observar que o povo
que morava ali na cidade circunvizinha, eles começaram a perseguir o povo de uma forma que eles começavam a preocupar de como construir essa cidade, de como fazer. Então, eles precisavam que Deus desse força, graça, motivação para que eles pudessem encarar aquela tarefa difícil. Porque sabemos que para recomeçar nunca foi uma tarefa fácil. Sabemos que precisa o quê? Ter firmeza, persistência. Então, eles precisavam de ânimo, de motivação. E isso se encontrava onde? Em Deus. Então, ele precisava do lugar, que era o altar, para poder fazer as suas orações, né, as suas adorações, o seu louvor, de ter um encontro com Deus. Porque eles sabiam que o altar era o lugar aonde o Criador encontrava-se com a criatura. Então, ali era o momento deles, né? Que eles poderiam ter uma forma de buscar a força, buscar uma alternativa de Deus. A esperança deles era a reconstrução do altar. Então, eles traziam em seus corações esse propósito da reconstrução do altar e a restauração da cidade de Jerusalém. E vale lembrar que existia em seus corações esse propósito, como isso necessitava-se de serem fortalecidos, motivados e firmes, porque eles tinham foco. Então, necessitava de serem fortalecidos, porque ele tinha o foco, o objetivo, que era a reconstrução do altar e da cidade. Diante disso, vê-se que eles estavam em situação difícil, pois encontravam que cercados com inimigos, eram muitos seus inimigos, e estavam em situação de perigo, porque os próprios vizinhos, seus inimigos, não queriam que a cidade fosse reconstruída, fosse reerguida. Então, eles enfrentavam o que? Uma descrença do próprio povo, que não acreditava, não queria, e eles perseguiam. E é bom lembrar que quando eles saíram de Jerusalém, eles eram um povo forte, era a multidão, mas quando retornaram a minoria. Então, isso foi uma preocupação para eles. Agora nós somos a minoria. Agora nesse exato momento, que nós precisamos muito, muito, muito mais do altar. Precisamos muito, muito mais de Deus. Então, eles sabiam que se não houvesse essa possibilidade da construção do altar, eles não teriam como vencer. Então, eles precisavam buscar a força de Deus, a motivação, o fortalecimento para concluir aquele objetivo, aquele foco, né? E eles acreditavam que em Deus eles iam vencer, eles iam conseguir. Agora, nós podemos observar que a promessa já teria sido feita a Israel. Nós podemos ver lá no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 5, que diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, Deus já havia feito uma promessa para Israel, né? E eles acreditavam. Agora eles tinham que enfrentar os inimigos vizinhos que residiam ali na cidade vizinha de Jerusalém. No Êxodo 19, 6, nós podemos ver que lá ele diz assim: e vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. Então, entende-se que os seus inimigos, os povos circunvizinhos, não desejavam e não acreditava que aquela cidade ela fosse reerguida, né? Ela fosse reconstruída novamente. E diante disso, ele vê que precisavam
estar firme. Então, eles olham, percebem a situação, conhecem a situação e aí ele busca força. Nós precisamos estar firmes diante de Deus, pois nós estamos cercados de inimigos cruéis, de dentro e de fora de Israel. Então, a alternativa deles era única, era firmar em Cristo, era acreditar em Deus, na mão poderosa do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar que eles sofreram grande pressão dos povos que eram seus inimigos. Eles sofreram várias pressões, a ponto de ficar desanimados. Mas a Bíblia diz que o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. Podemos ver lá em Esdra, né, 3.3, 3 verso 3, que diz assim: o altar estava quebrado. Diante disso, o povo reconstruiu, ofereceu sacrifício de acordo com o que prescrevia a lei de Moisés. Então, lá em Esdra, capítulo 3, verso 3, fala que o altar estava quebrado. Diante disso, o povo reconstruiu. Então, houve necessidade de refazer, de reparar o altar. O objetivo era restaurar a ordem de sacrifícios divinamente prescrita. Ou seja, não inventaria novas formas de sacrifício, mas seguiriam à risca o que foi ensinado na lei de Moisés. Deus agradou dessa atitude e renovou com a sua presença no meio deles. Veja, não há como Deus estar presente no meio do seu povo sem a renovação do altar. Isso é necessário. Precisa haver essa renovação do altar. Evidentemente, os inimigos, vendo este despertamento espiritual no meio do povo, eles temeram, pois sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com o seu povo, estava agindo com o seu povo, estava abençoando o seu povo. Eles temeram. E lá em Romanos, capítulo 3, verso 31, diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus estava com o povo de Israel, eles não precisavam temer, porque Deus estava com ele. E agora? Quem pode levantar contra ele, se o Deus poderoso está com ele, né? Então, é exatamente isso que nós precisamos entender, que quando nós vivenciamos situações adversas, momentos difíceis, dificuldades, lutas, angústias, batalhas espirituais, nós precisamos entender que o Deus Todo-Poderoso está no controle de tudo. Mas quando vamos perante o altar e colocamos tudo diante de Deus, com certeza, Jesus, ele tem a solução. Então, precisamos entender que a nossa confiança é importante, estar realmente inabalável diante de Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 30, podemos ver que Elias reparou o altar, né? Elias consertou o altar. Vale dizer que Israel foi uma nação formada por Deus, com origem no patriarca Abraão, e no objetivo de ser um reino sacerdotal da terra. Deveria anunciar aos demais povos a fé do verdadeiro e único Deus. Mas, infelizmente, Israel falhou e acabou seguindo os mesmos erros das nações e rejeitou o governo teocrático do Senhor. Ele não ouviu a palavra de Deus, a palavra dos profetas, e pela sua desobediência acabou caindo na mão dos homens e passou 70 anos na escravidão, no cativeiro, né? E essa foi uma forma de castigo, de punição pela desobediência. Mas podemos entender que mesmo Deus dando-lhe esta punição pela sua desobediência,
Deus não rejeitou o povo. Deus, ele tinha promessa para cumprir na vida de Israel. Podemos dizer, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Sabemos que a vida espiritual do cristão não se desenvolve sem sacrifício. Precisamos fazer sacrifícios diários, ou seja, ter uma vida espiritual, né? Uma vida dedicada em oração, hábitos de oração, hábitos de jejum, leitura da palavra, ter uma vida pautada realmente diante de Deus. Tais como certos sacrifícios eram diários no tempo de Moisés. Sabemos que no período de Moisés existiam os sacrifícios diários. Por assim dizer, orações, meditações na palavra de Deus, dedicação na obra de Deus, né? Precisamos ter esse modo de vida diante de Deus. A oração, a consagração, a meditação da palavra de Deus. Isso é importante. Então, podemos trazer para os nossos dias que a restauração do altar é tão importante quanto era nos tempos do Velho Testamento. Hoje em dia, graças à obra redentora de Cristo, nós não necessitamos mais de um altar físico, né? De um lugar para podermos sacrificar, oferecer o sacrifício, né? Ao nosso Deus. Mas, sem dúvida, precisamos que o nosso altar espiritual, que é a nossa vida, que é o nosso coração, ele esteja limpo, né? Esteja purificado, santificado pela palavra de Deus. E que não haja em nossa vida a rachadura, né? Pecado. O nosso altar espiritual hoje é o nosso coração, é a nossa vida. Então, estar em plena comunhão com Deus, em obediência à palavra de Deus. Vale dizer que o verdadeiro despertamento foi o que aconteceu na vida de Israel. Eles foram impulsionados, impactados e motivados pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, e reergueram o altar. Então, podemos observar o despertamento na vida deles, né? Eles foram motivados, impactados pelo Espírito Santo de Deus. Em João, capítulo 16, verso 32, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus nos dá uma palavra de motivação. O povo de Israel sofreu perseguição, humilhação, descrença, né, perseguição, mas eles tiveram bom ânimo e venceu o propósito, né, graças a Deus. Então, nosso coração, a nossa vida, ela tem sido o altar, né, de sacrifício ao nosso Deus. É a nossa vida, é o nosso coração que é o altar diante de Deus. E aí eu pergunto, temos oferecido o sacrifício de oração, da meditação da palavra, dos louvores, da adoração ao Senhor? Isso é uma reflexão. Nós temos oferecido para Deus esse sacrifício, né, de louvor, de oração, de meditação na palavra do Senhor. Temos oferecido o sacrifício da obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. É uma reflexão para nós. Então, Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Isto aconteceu em uma competição entre Elias e o profeta de Baal, no Monte Carmelo. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 18. Elias foi chamado para mostrar que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. E é importante frisar que todos nós que pertencemos ao novo concerto, a nova aliança, somos chamados a defender o Evangelho de Cristo contra as distorções, as transigências com o mal e desvio doutrinário. Precisamos defender esse Evangelho de Jesus Cristo.
temos que defender que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, e que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Aleluia. E podemos observar que os seguidores de Baal, eles prepararam o novilho, né? E invocaram ali o nome de Baal. E diz a Bíblia que eles gritavam, né? Eles saltavam em volta do altar e gritava, mas não tinha resposta. E também o próprio Elias começou a dizer para eles, olha, faz o seguinte, grita mais alto, fala mais alto, aumenta aí o som das tuas vozes, porque às vezes ele está conversando com alguém, está falando com alguém, ou está ocupado e não está ouvindo, então grita mais, fala mais alto, aumenta o volume da voz. E daí eles gritavam, e também não responderam. E chegou uma hora que eles começaram a cortar, porque era costume já deles, né? Eles tinham esse costume de retalhar com facas e com lancetas até escorrer o sangue, né? Então, eles começaram a gritar, a se cortar e, infelizmente, para eles, né, que eles achavam que era o Deus deles, ia ter resposta e não respondeu nada. Agora, o que acontece? Eles passaram lá amanhã até o meio-dia, diante daquele altar, gritando, rodeando o altar, e Baal não respondeu. Mas agora chega a vez do profeta Elias, e Elias organiza o altar, arruma o altar, e daí ele diz assim: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas as coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então, o que aconteceu? A Bíblia diz que caiu fogo do Senhor, fogo do céu, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Está registrado lá em 1 Reis, capítulo 18, 36 a 38. Então, vale dizer que Elias, como profeta de Deus, comprovou que somente o Senhor de Israel era o Deus vivo, o Deus poderoso a quem deveria servir, a quem deveria adorá-lo. E desse modo, os crentes de hoje devem orar com essa intensidade, com essa fé, pela manifestação divina em nosso meio, mediante o Espírito Santo de Deus. Vê-se que Elias era um verdadeiro homem de Deus, homem comprometido com Deus, homem que tinha aliança com Deus. E falava não para agradar as multidões, mas ele falava como um servo temente a Deus. Assim, Elias fez para mostrar quem é o verdadeiro Deus de Israel. Podemos tirar como lição que nós fomos chamados para defender o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Podemos observar também que o rei Ezequias, a Bíblia diz que quando o rei Ezequias assumiu, houve uma santificação no templo, uma mudança, né, na qual Deus agradou. Porque existia ali altares que eram sacrificados aos ídolos. Mas quando Ezequias assumiu o trono de Judá, ele mandou purificar o templo. Ele mandou tirar fora toda a imundície, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acais. Está registrado lá em 2 Crônica, capítulo 29, verso 3. Apontaríamos 4 aspectos que são indispensáveis num avivamento e renovação espiritual do povo de Deus. Primeiro,
é a confissão do pecado. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, somos capazes de reconhecer em nossa vida que nós desviamos do centro da vontade de Deus e que nós pecamos contra a palavra de Deus, então nós confessamos os nossos pecados a Deus. Aí nós alcançamos o quê? O perdão de Deus. Então, para que haja essa renovação espiritual, precisamos confessar os nossos pecados, né? E deixar, confessar e deixar. Depois temos a santificação da casa do Senhor. A igreja é a casa de Deus, segundo o novo concerto. A renovação do concerto, né? Voltar ao Senhor, voltar a Deus. E anunciar um sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Então, esses são os 4 requisitos indispensáveis para um despertamento espiritual do povo de Deus. Vale lembrar que quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo que manda a lei, está registrado lá em Esdras, capítulo 3, verso 3. Isso é infindável. Lá em Efésios 2, capítulo 2, verso 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, entende-se que não precisa remover a estrutura, o alicerce na qual já havia sido constituído, estabelecido. Então, isso nos mostra que não há necessidade hoje de criar-se, de inovar, trazer modernização, de modo a remover as doutrinas, os princípios básicos da palavra de Deus, o verdadeiro fundamento, edificados nos sagrados ensinamentos dos apóstolos. Então, não há necessidade. Tem pessoas que pensam que para trazer um despertamento espiritual, eu preciso de fazer alguma coisa aqui, uma dança, eu preciso movimentar, eu preciso fazer o povo gritar, o povo pular. Isso não é despertamento espiritual. Despertamento espiritual é voltar ao Senhor, voltar ao altar, deixar aquilo que está desagradando a Deus, está desobedecendo a palavra de Deus e voltar às verdades dos princípios da palavra do Senhor Jesus Cristo. No segundo ponto, Cristo o centro da nossa comunhão com Deus. Vale ressaltar que no Antigo Testamento, a adoração do povo de Deus era rigidamente cristocêntrico. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central. Então, eles usavam realmente um lugar, né, que era o altar, um lugar físico, aonde existia aquele lugar que era para encontrar com Deus, que era para levar o seu sacrifício, as suas ofertas, a sua adoração. Então, existia um lugar para confessar os pecados, para reconciliar. Mas na nova aliança, nós não temos mais a necessidade deste lugar, da construção desse altar, como dizia assim, o lugar central de adoração, de culto, de oferecer sacrifício a Deus. O único altar definido, nós podemos dizer que é o Calvário, né? É a cruz, onde Cristo foi crucificado, né? Onde derramou seu sangue inocente, para que a humanidade alcançasse o perdão dos seus pecados e pudesse ser salvo na pessoa de Jesus Cristo. Então, foi na cruz do Calvário que Jesus manifestou, né, para aniquilar o pecado através do seu sacrifício eficaz e perfeito. E podemos dizer assim, é maravilhoso, é grandioso, né? É imensurável esse amor de Deus pela humanidade. Porque Cristo, ele não foi obrigado a morrer na cruz do Calvário, mas ele entregou, ele doou a sua vida pela humanidade. Ele mesmo se entregou. Por esse ato de amor que Cristo é o centro da comunhão com Deus. É por esse ato de amor que Cristo, ele é o centro da comunhão com Deus. Vale salientar que o comentarista alega que toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus.
Está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Em 1 Coríntios 2, capítulo 2, verso 2, diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Em Colossenses 1,17 diz: todas as coisas subsistem por ele. E em Efésios 1,7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, podemos dizer assim, que evidentemente as obras de Deus sempre envolveram as três pessoas da Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, foi o Deus Trino que criou o mundo, que se revela tanto nele quanto na sua palavra ao homem. Foi Deus Trino que redimiu seu povo do pecado. Nota-se que algumas dessas obras são atribuídas, especificadas do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele traz a realização das obras do Deus Trino. Podemos ver lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. As Escrituras posicionam o Espírito Santo no mesmo nível de Deus Pai, de Deus Filho. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação de espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicado. Podemos dizer que o Espírito Santo é o Consolador, lá em João, capítulo 16, versos 7 a 11, que após a obra redentora de Cristo, é o grande responsável por despertar, por ensinar, por orientar, por explicar, por dirigir, fortalecer os cristãos. O Espírito Santo, podemos dizer, ele é o agente da santificação. É ele que convence o homem do pecado, é ele que convence o homem da vaidade, é ele que revela a Deus ao homem. Podemos observar lá no livro de Abacuque, de Hebreus, capítulo 9, verso 14, Hebreus, capítulo 10, 32, Mateus 16, capítulo 16, verso 16, verso 17, João, capítulo 19, verso 30. Sem o Espírito Santo, é impossível o ser humano compreender a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E podemos dizer que o Pai Celestial, antes da fundação do mundo, arquitetou todo o projeto da obra redentora, com o sacrifício de seu Filho, Jesus Cristo. Está registrado lá em Efésios, capítulo 3, versos 6 a 9. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. Está registrado lá em Gálatas, capítulo 4, verso 4. João, capítulo 3, verso 16. Participou diretamente do drama do Gólgota. Está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9. E nós temos agora o tópico 3, que diz assim: cuidado com as imitações. É importante nós atentarmos para este tópico. E aí eu pergunto, o que é uma imitação ou uma falsificação? E daí nós respondemos, é uma coisa que parece real, mas é uma fraude. Parece real, mas na verdade não é. Não adianta ter uma Bíblia se a Bíblia não mudou a forma de falar, a forma de comportar-se, a forma de confessar. Tiago explica, lá no capítulo 1, verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Podemos observar lá em Lucas, capítulo 6, verso 46. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Necessário se faz, hoje, observarmos as Escrituras Sagradas. Quais os aspectos que caracterizam um verdadeiro avivamento?
de modo que não sejamos enganados pelos falsos avivamentos. Podemos citar algumas características do verdadeiro despertamento espiritual, como em Atos, capítulo 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. No princípio da igreja, houve a conversão de quase 3.000 almas ao Senhor, sobre o impacto do Espírito Santo ao receberem a palavra de Deus. Então, podemos observar que no princípio da igreja, quase 3.000 almas renderam aos pés de Jesus pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é um verdadeiramente despertamento espiritual, porque é através dela que nós somos impactados, convencidos realmente daquilo que precisamos fazer, daquilo que precisamos realmente obedecer, né? Vale lembrar que o avivamento começa pela palavra de Deus. É ela que vai nos dar o norte de que fazer, de como proceder. A perseverança na comunhão está registrado lá em Atos, capítulo 12, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso é um grande despertamento espiritual, é a unidade da igreja, é a comunhão dos santos. Unidade de viver em amor, sem qualquer distinção, sem qualquer discriminação, amando uns aos outros em Cristo Jesus. E temos a perseverança em oração. Uma igreja avivada, ela vive em contínua oração. Ela tem uma vida de oração, de buscar a Deus, de orar, de jejuar. A igreja avivada, ela está implícito essa necessidade de buscar a Deus, de orar, de falar com Deus. Então, não tem como uma igreja ser avivada se não existe a oração, se não existe a consagração, se não existe a palavra de Deus. Não podemos ficar só em movimentos, em gritos, em pulos, né, em achismo, mas nós precisamos vivermos de acordo e cumplicidade com a palavra de Deus. Na 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, diz assim, vamos repetir, diz que muitos professarão ser cristãos, frequentarão as igrejas e mostrarão que servem a Deus, mas não aceita e não concorda com a fé apostólica genuína conforme estabelece a palavra de Deus. Vale salientar que todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. O comentarista aqui, ele cita um exemplo da tartaruga deitada de costa e movimenta os pés, mas ela fica no mesmo lugar. Ela movimenta os pés, mas não consegue sair, não consegue mudar de posição. Então, não há mudança de comportamento. Assim é a igreja. Não adianta fazer o louvorzão, pular, dançar, mas amanhã está no mundo, está pecando, está prostituindo, está mentindo. Não trocou ainda a roupa velha, a roupa do pecado, a roupa do mundo. Então, não é avivamento. Avivamento traz transformação de vida. Em Colossenses, capítulo 2, 23, diz assim, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Esse avivalista ou especialista sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e pode fazer o público rir, chorar, gritar, pular, dançar, bater palmas, enfim, né? Sabe até imitar a língua do Espírito Santo de Deus, né? Falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem menor reverência. Não receberam a transformação, permanece no erro, permanece no pecado. Então, não é despertamento espiritual.
Em Efésios, capítulo 3, 19, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Olha que lindo, que maravilha. Vivamos o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Então, lá em Efésios, diz que nós precisamos conhecer o amor de Cristo. E conhecer o amor de Cristo, nós vamos conhecer pela palavra de Deus. E que excede todo o nosso entendimento, para que sejais cheios da graça, da plenitude de Deus. Então, vivamos o evangelho genuíno de Cristo. Nesta aula, que aprendemos que a única maneira de despertarmos é buscar renovar o altar do culto de adoração a Deus. Nós precisamos colocar em prática esta aula. Ela fala sobre a nossa vida diante de Deus, o nosso altar diante de Deus. Precisamos fazer uma avaliação, olhar com um olhar mais perto do que é a palavra de Deus, um olhar mais atento, como precisamos nos comportarmos diante de Deus. Eu quero agradecer a todos que vai estar participando dessa aula e espero que possa surtir efeito na vida de muitos que vão estar desfrutando deste estudo, né, da palavra de Deus. Uma dedicação que a gente faz em buscar na palavra de Deus o fundamento para que nós possamos falar desse grande amor de Jesus. Então, que todos tenham uma boa noite e que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. E não deixa de curtir e de inscrever no canal e faça o comentário de vocês. Eu agradeço pelo apoio. Fica com Deus, a paz do Senhor.